Sobre o umbral. Muitas pessoas têm dúvida do umbral, né, gente? Tem alguma preocupação sobre o umbral. E me perguntam, Josi, tem possibilidade do meu parente, do meu familiar estar no umbral? Eu não queria que ele estivesse no umbral. Mas o que leva um espírito a ir para o umbral? O que é o umbral? O que realmente significa umbral no plano espiritual? Nós sabemos que no plano espiritual existem esses dois eventos consequentes, a recuperação, né, e o desenvolvimento. Todos nós, quando perdemos o corpo físico, nós entramos em recuperação. Porém, para a gente se recuperar, nós precisamos desejar essa recuperação. A recuperação no plano espiritual é para ajudar o espírito a se moldar através do caráter que o nosso amado Rei Jesus nos ensinou. Inclusive aqui em Hebreus, o capítulo 11, o versículo 1, fala assim: ora, a fé é a certa certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entenderam que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então aqui vem falando da fé, que tudo que existe antes de existir já foi falado sobre. O plano espiritual hoje nós falamos e muitas pessoas não acreditam, porém ele existe sim. E através de muitas provas, inclusive de cartas psicografadas, manifestações, recuperações, nós podemos acreditar na existência sim do hospital espiritual. Então o hospital espiritual é para onde os espíritos vão para se recuperar. Porém, a evolução de cada espírito é diferente. Tem espíritos que, quando encarnados aqui no plano físico, já não aceitavam a Deus, já não aceitavam a Cristo. Então, chegando no plano espiritual, eles têm essa mesma atitude. Não querem ser moldados, não querem acreditar, não querem participar do governo de Cristo. Então, esse tipo de espírito que não aceita Jesus como seu mentor para moldar o seu caráter, ele vai para o umbral. Mas no umbral ele não vai ficar esquecido por Deus. No umbral ele não vai ficar esquecido pela boa espiritualidade. Não é que ele foi para o umbral que ele vai ser abandonado. Não. O umbral é um lugar onde espíritos que não aceitam a provisão divina ficam. Esse período que eles ficam no umbral é para se ajustar, é para se moldar, é para ter consciência, é para tomar atitudes de consciência. Então lá no umbral ele vai ficar entre outros espíritos piores do que ele. E ele vai experimentar do que ele acha que é certo. Então ele vai usufruir no umbral o que ele acha que é certo. Por não aceitar Cristo, ele vai ter que ficar no umbral. Mas, todos os momentos, lá estará o mentor, o guardião dele, do lado dele. Mas, dependendo do grau do espírito, de ódio, de rancor, de materialismo, ele está com os olhos escuros. Ele não consegue enxergar nem mesmo o mentor dele. Então, aos poucos, no umbral mesmo, o próprio mentor vai energizando ele para que ele comece a perceber que aquele lugar não é um lugar bondoso. Que ele precisa perdoar para ser perdoado. Que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Cristo é amor. E através desses sentimentos que o próprio mentor vai transferindo para ele, ele vai começando a se ajustar aos pouquinhos. Então o umbral, ele é um lugar aonde seres, nós seres humanos, pessoas desencarnadas estão para conseguir se moldar.
Já no hospital espiritual, a recuperação de quem aceita Cristo, ela é muito rápida e evolutiva. Porque quando o espírito aceita Cristo, ele pode sair do hospital espiritual e ir para as colônias espirituais. E são várias colônias. Colônias chamadas de Nosso Lar, Canto Doce, Pedacinho de Céu, Colônia Solar. Existem várias colônias de desenvolvimento espiritual. E essas colônias, elas só têm a trazer benefício para nós encarnados e para o espírito que está lá. Agora, no umbral, não. No umbral, ao invés de ele se desenvolver, ele está alimentando sentimentos de rancor, de materialismo. Ele está retrocedendo. Então ele vai ter que ficar no umbral um período para que ele possa perceber que ele está errado. E no umbral, gente, os demônios têm acesso. Porque há grande negatividade no umbral. E essa negatividade permite que os demônios façam a passagem até o umbral. Já no hospital espiritual e nas colônias, os demônios não podem influenciar. Porque lá o grau de espiritualidade positiva é muito alta. Então eles não conseguem passar as barreiras energéticas. Já no umbral, eles têm um certo poder. Então ali começa o problema. Porque os espíritos que estão no umbral, eles estão querendo vingança. Porque a minha mulher me traiu, eu morri de depressão, eu estou aqui por causa dela. Porque eu bebi demais e eu quero voltar a beber. Porque eu gosto de fumar e agora eu quero voltar porque eu quero fumar. Então o demônio vai lá no umbral e recruta vários irmãos em ponto negativo para trazer aqui para o plano físico. E aí começa a bagunça. Pessoas de religião que dizem que têm entidade, mas na verdade estão trabalhando com obsessores. Aí começa a bagunça. Pessoas com depressão, suicídios consequentes, fluentes, provenientes cada vez mais. E as pessoas não estão entendendo por que isso está acontecendo. Estão sendo obsediados. Doenças cada vez mais e as pessoas não entendem, não conseguem encontrar a cura. Estão passando por obsediação. E tudo isso está vindo dali, da parte do umbral. É claro que eles não têm livre acesso, eles não podem estar toda hora saindo do umbral, mas se você aqui no plano físico tem um alto teor energético negativo, você está abrindo passagem para que os irmãos saiam lá do umbral e venham para cá. Tem um dizer de um médium bem conhecido, que eu não vou citar o nome dele para que meu vídeo não receba alguma punição. Eu não vou citar o nome dele, mas quem é adepto à religião espírita saberá de quem estou falando. Um grande médium, muito conhecido na atualidade, citou uma frase muito interessante que fala assim: quando se abre um copo de bebida alcoólica, uma lata, uma garrafa, no plano espiritual muitos estão brindando. E não é na parte positiva não, é na parte negativa. Então muito cuidado. Os seus hábitos que você tem aqui no plano físico podem te levar para uma recuperação ou para a sua destruição.